pode ser 5 milhões de ações? O cara quase caiu da cadeira. Né? Basicamente você na subscrição. Ele falou, o senhor não pode sair daqui. O senhor quer 5 milhões de ações? Vai. Subscrevi 5 milhões de ações lá. Paguei os 10%. Ficou de graça. Sabe por quê? Porque era uma grande jogada do controlador. Então nós fizemos uma entrevista lá e ele falou, eu posso pegar um outro para fazer? Falei, tá bom. Aí ele pegou um cidadão que era diretor da corretora Banespa. Ele foi, inclusive, presidente da CBN. Acabou virando um grande amigo meu. Então ele falava sobre a renda fixa e eu sobre as aplicações de renda variável, né? Sim. E ficamos conversando, E eu falei tudo aquilo. Eu falei, olha, eu já tenho um nível de receita que me permite parar de trabalhar. Agora, eu tenho alguma dúvida, se eu parar com o projeto, ele evolui. A gente não sabe, porque são coisas que você tem que administrar na vivência, né? E realmente, aí ele falou, porque a renda fixa, não sei o quê. Eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu falei, olha, a carteira que eu tenho, você conhece aquela história? Até brinquei com ele. Você conhece aquela história do camarada que tinha uma loja enorme? Aí o filho dele chegou para ele e falou, pai, você tem que fazer um levantamento para ver quanto é que isso aqui custou, quanto vale, né? Aí o pai chegou para o filho e falou, olha, tira uma gravata, o resto é lucro. Aí eu disse para ele o seguinte, eu reinvesti tudo o que a empresa me pagou, então não saiu do meu bolso. A empresa ajudou a fazer essa carteira. Sim. Tá entendendo? Então você tira a gravata, brinquei com ele, né? Tomás Tosta de Sá é o presidente, lembrei. Acabamos ficando amigos, claro, né? Sim. Mas ele foi assim. Então, eu já estava aposentado e continuei fazendo, né? Veja o que eu vou falar para você. Houveram alguns tropeços, por exemplo. Comigo também aconteceu uma coisa interessantíssima que até vou citar. Não me lembro também o ano, mas foi na década de 70. Eu sempre fui uma pessoa que lia o estatuto, leio as atas, leio o jornal todo dia, não o título, mas o seu conteúdo. Isso é mais importante do que parece, né, Márcio? É mais importante do que se imagina. Exatamente. O imaginário é uma coisa que ela não é fértil. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu estava lendo eu vi a primeira notícia. Banco Econômico chama uma subscrição a R$ 1,50, né? Falei, pô, o papel custava 50 centavos. Falei, pô, o cara vai chamar uma subscrição para arrecadar recursos, para pôr no caixa, para pedir R$ 1,50 para todo mundo, e o papel na bolsa custa 50 centavos, o cara tá louco, aliado. Aí eu falei, pô, tem um detalhe aqui. Era R$ 1,50 para pagar em 12 vezes, sem juros, sem correção. Naquela época, a correção do nobre distinto Maílson da Nobre era 60% ao dia. Tá entendendo? Falei, bom, isso aqui tem alguma coisa que está errada aqui. Eu não sei o que é, mas vou ter que descobrir. E, de repente, deu um estalo. Eu falei, bom, o cara, ele vai chamar a subscrição, ele paga 10% e depois ele dá um dividendo. Foi o que aconteceu. Eu cheguei no departamento de ações do Banco Econômico, que era onde é a bolsa hoje, né? Tem aquele portal que tem aquelas moedas grandes, era lá. Eu não tenho ações do Banco Econômico, né? Mas gostaria de ter. Dá para subscrever? Ele falou, dá. Quanto o senhor quer? Ninguém vai subscrever. O cara mesmo falou para mim. Vai sobrar muito. Eu falei, poxa, pode ser 5 milhões de ações? O cara quase caiu da cadeira. Né? Basicamente você na subscrição. Ele falou, o senhor não pode sair daqui. O senhor quer 5 milhões de ações? Subscrevi 5 milhões de ações lá. Paguei os 10%. Ficou de graça. Sabe por quê? Porque era uma grande jogada do controlador. O controlador fez isso para ninguém fazer. Sobrou tudo para ele. Aí ele começou a dar uns dividendos altos
o dividendo pagou a subscrição. Entendeu? Nossa, não, ótimo. Ainda sobrava. Aí sobrava grana. Não, Então eu ótimo. acabei ficando sócio do Ângelo Calmonte-Sá. E é isso aí. E sabe, são coisas que não é nada depreciativo. O empresário, ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Só que você também tem o direito de descobrir o que ele conseguir, né? Mas você precisa detalhar. Você tem que estar atento, tem que ler. Não, tem bastante coisa do que você falou que eu acho que dá pra gente ficar aqui conversando durante um bom tempo. Mas teve uma coisa específica que me chamou muito a atenção e que é o processo de aprendizagem. Teve um determinado momento na sua fala que você começou de uma maneira e aí quando você foi fazer um segundo investimento, você falou, pô, pera lá, deixa eu melhorar o meu processo de investimento. Claro. E aí até passando a bola um pouco para a Luíse, porque muito do processo de investimento hoje, principalmente dessa carteira previdenciária, passa desses seus aprendizados e passa pela maneira que a Luíse conseguiu explicar e processualizar essa maneira. Como é que vocês fazem hoje, Luíse? O que vocês Antes de você preferem? falar, eu gostaria só de concluir. Claro. Eu em 1970 e 71, edifiquei, construí, pavimentei essa carteira chamada Carteira de Renda Mensal. Ao projeto eu dei o nome de Ações Garante o Futuro, não é isso? E foi. Hoje, eu modificaria o nome do projeto. Por quê? Porque hoje já não é mais esperança. Então, hoje eu colocaria o nome assim: Ações Garantem um Ótimo Futuro. Poxa, excelente nome. Tá Excelente certo? nome, Barros. É isso aí. Concluí. Ótimo. Bom, vamos lá, né? Muitos dizem que tudo que ele construiu se deve ao fato dele ter sido pioneiro, por ter comprado ações a centavos, né? Entretanto, as pessoas se esquecem do nível de dificuldade que se tinha em investir naquela época. Então, você tinha uma assimetria de informações muito grande, você tinha um custo operacional maior. Então, quer dizer, para você descobrir uma jogada como essa, que é lucrativa, você tinha que ter acesso ao diário oficial, ler milhares de documentos, né? Hoje tudo, a gente vive na era da informação, é tudo muito mais fácil. Então, hoje a tecnologia permitiu a democratização, né? O acesso dos investidores pessoas físicas. Acho que nesse último ciclo de queda de taxa de juros, né? Houve o interesse do brasileiro que se viu obrigado a tomar um pouquinho mais de risco, Sim. a diversificar os seus investimentos e olhar para a renda variável de uma outra maneira, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com essa nova onda de influenciadores, de educadores digitais, né? A internet é um grande palco, obviamente que algumas pessoas se aproveitam disso e acabam desvirtuando, mas acho que tem muitas pessoas fazendo um trabalho bem legal, acho que principalmente de conscientização, né? Investir é uma tarefa que é uma jornada, né? Não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, né? E obviamente que para você descobrir o seu perfil de investidor, isso demanda tempo, isso demanda o que a gente chama de PDP, prioridade, disciplina e paciência, né? Então, um dos nossos desafios foi justamente pegar esse estudo da década de 70 e traduzir para uma linguagem mais atual, mais jovial, né? E que pudesse ter uma escala muito maior, né? Então, a internet, obviamente, permite esse tipo de projeto, né? E foi o que a gente fez. Eu acho que é conscientizar o cidadão brasileiro de que ele não precisa abandonar a renda fixa, né? Sim. Ele tem que usar a renda fixa para tentar manter o seu poder de compra ali no curto prazo, manter uma reserva de emergência e uma reserva de oportunidade para manter aportes constantes, contribuir para a sua própria previdência, só que nas empresas, né? Então veja só, essa questão da fragilidade da nossa previdência social é uma questão que ele se preocupa desde a década de 70 e é um assunto tão atual ainda, né? Então a gente já rodou algumas simulações. Se você fizer uma contribuição pelo teto, que hoje é de R$ 877, ao final de 35 anos, que é o tempo mínimo de contribuição, você vai ter um total de 0 patrimônio lá na frente, né? Recursos esses administrados pelo Estado, que a gente sabe que é extremamente ineficiente como gestor, né? E distribuidor de recursos. E você vai estar sujeito a um teto ali, corrigido, né? Obviamente, mas daqui a 35 anos o teto seria mais ou menos de R$40 mil ao mês, né? Levando uma correção de 5% ao ano de INPC do teto hoje de R$ 7.500. Essa mesma simulação, esse mesmo aporte mensal de R$ 877,
num investimento, sendo bem conservadora, considerando uma taxa de 10% ao ano de rentabilidade, somando dividendos, tudo aquilo que você, né? Porque em determinado momento, aquilo que você coloca no bolso, a empresa te entrega igual, né? Tem uma zona de arrebentação em que a própria empresa, os próprios dividendos da sua carteira já tem uma robustez tal que você não precisa mais tirar do seu bolso. Então, essa mesma projeção de 35 anos no investimento previdenciário em bolsa, na carteira de renda mensal, como ele fala, geraria um patrimônio de aproximadamente 14 milhões de reais e uma renda equivalente mensal a 110 mil reais.